início, então, à nossa aula de hoje, né? Vamos, então, dar continuidade ao assunto que tratávamos na aula passada, mas antes, efetivamente, de começarmos a tratar da matéria, não é? Nós vamos designar a data, então, em que nós realizaremos a nossa avaliação, instrumento e avaliação propriamente dita, no próximo dia 15 de... Hoje é dia 1º, próxima semana dia 8, portanto, na outra semana, dia 15, faremos, então, a nossa avaliação. A avaliação é no horário da aula, né? A matéria é postada, né? A avaliação é postada para os senhores, por volta das 19 horas, máximo 19h30, com devolução prevista para as 23h59 do mesmo dia, sem possibilidade nenhuma de recebimento fora deste horário, de aceitação de qualquer avaliação entregue além desse horário. Aqueles que não conseguirem realizar devem fazer o requerimento diretamente à Secretaria da Faculdade, né, para realizar, então, esta avaliação em segunda chamada, que também nós, no tempo oportuno, designaremos, ok? Então, fica aqui o aviso, dia 15, portanto, 15 de abril, né, no próximo dia 15 de abril, então, realizaremos a nossa avaliação. Enfim, os senhores, conto com os senhores para propagarem esta informação, né, informarem todos os colegas para que todos tenham isso. Na aula seguinte eu também farei a mesma coisa, quer dizer, farei outra chamada a respeito desse assunto, mas conto com aí a boa vontade dos senhores em propagarem essa informação, né, para os colegas que não estão hoje ou por alguma razão não puderem estar. Muito bem. Na aula passada, nós tratávamos com os senhores aqui a respeito do tempo do pagamento. Então, naquela oportunidade, na aula passada, portanto, esgotamos todas as possibilidades do pagamento feito de forma convencional, de forma comum, ou de acordo com aquilo que foi tratado no vínculo obrigacional, no tempo, na data, objeto, enfim, todas as características próprias da obrigação em que o devedor se dispôs a voluntariamente, de acordo com aquilo que ele se obrigou, que declarou, a cumprir a obrigação. Então, o pagamento da obrigação na verdade, o seu cumprimento, e, obviamente, aqui, cumprimento de conformidade com a origem obrigacional, com a relação jurídica obrigacional, nos termos e da forma como ela foi tratada. Então, todas as vezes que nós falarmos em termos de cumprimento da obrigação, em termos de pagamento, nós estamos falando exatamente de um ato que tem por finalidade, né, realizar efetivar ou materializar o cumprimento da obrigação, seja ela que obrigação for, de dar, no sentido de entregar, né, de devolver, que é uma obrigação também de dar, no sentido de entregar, a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer, enfim, o cumprimento da obrigação, o seu pagamento, genericamente está vinculado à forma e à maneira como a relação jurídica obrigacional é tratada. Ela é tratada em razão do seu cumprimento, ela se extingue, né? Fica o devedor liberado da obrigação de pagar, fica, evidentemente, o credor satisfeito no que tange, não é, a sua expectativa em receber o objeto, e nós temos, então, a relação jurídica obrigacional extinta de forma absolutamente normal, comum, ordinária,
Por quê? Porque não houve aí nenhum tipo de alteração posterior, né, no que diz respeito ao vínculo obrigacional, ou seja, da forma que ele foi tratado, ele é cumprido e assim a relação jurídica obrigacional deixa de existir, não é? No cenário jurídico, ela se extingue, ela morre, ela desaparece do cenário jurídico, não é? E, obviamente, este ato de cumprimento da obrigação, chamado pagamento, que é um termo genérico, libera, né? Tem efeito liberatório. Além de extinguir a relação jurídica obrigacional, libera o devedor de todo e qualquer encargo decorrente, melhor dizendo, da relação jurídica obrigacional da qual ele participou voluntariamente, né? Da qual ele manifestou vontade em se colocar na condição de devedor. E com esta explanação, com esta, digamos, introdução, né, a retomada do nosso assunto, nós vamos continuar, ainda teremos outros modos de extinção das obrigações. Agora o modo não é mais, né, não é mais comum, não é mais, na verdade, digamos, não será mais, portanto, um cumprimento da obrigação nos termos em que ela foi ajustada, mas sim através de um ajuste, né, existente após a celebração do vínculo obrigacional, que permite, não é, a obrigação ser extinta de modo diverso, de modo diferente daquele que é tido e havido como convencional. Então, o modo convencional de extinção da obrigação, pagamento, nos termos, né, no tempo, da forma que foi ajustado. Todos os demais meios que permitem a extinção da obrigação, que conduzem à extinção da obrigação e que não seja o pagamento, né, com as características que nós já estudamos, então será um modo excepcional, um modo não convencional de extinção da obrigação. Os modos que nós elencaremos para os senhores, né, daqui para diante, são chamados modos excepcionais de extinção das obrigações, ou o famoso exceptionis op, ou seja, modo, né, diverso de se operar a extinção da obrigação. Então, modos de extinção das obrigações: modo convencional ou comum ou ordinário, pagamento, cumprimento da obrigação nos termos em que ela foi tratada, exatamente da mesma forma. Não sendo assim, pressupondo qualquer outra manifestação de vontade em relação ao cumprimento da obrigação, nós temos então os modos excepcionais, ou exceptionis op, os modos excepcionais de se operar o cumprimento da obrigação. E o primeiro que nós vamos estudar, né, no dia de hoje, depende e está vinculado, né, depende, portanto, de conhecimentos outros que não exatamente os do direito material civil, do direito civil comum aqui, porque este modo de extinção das obrigações, ele se dá através de uma medida judicial, através de uma lide, através, em suma, de uma ação, através ou por intermédio do exercício de uma pretensão que nasce a partir do momento que haja ou que exista uma pretensão resistida, não é? Uma pretensão que não é acatada por uma das partes integrantes da relação jurídica obrigacional, não é? É claro e evidente que não é, a ideia convencional, a ideia comum é que no termo, na época oportuna, na data ajustada,
o credor receba o objeto que lhe é entregue pelo, digamos, devedor. E se porventura, né, esta é a lógica da coisa, quer dizer, o devedor, na época oportuna, deve cumprir a obrigação, né, uma vez que ele manifestou vontade nesse sentido. Então, né, se assim não é, se assim não for, evidentemente, nós teremos a obrigação em aberto, nós teremos a obrigação, não é, que está, digamos, em mora, está atrasada no que tange ao seu cumprimento. Nós já verificamos isso, nós já estudamos isso. A mora pode ser por ato do credor, que se recusa, sem motivo justificado, em receber a obrigação no tempo e da forma que lhe é devida, assim como, de maneira mais comum, né, a mora pode ser por parte do devedor que não cumpre a obrigação na época ou na data ajustada, né, digamos, por iniciativa própria, por qualquer que seja a razão, né? Então, a mora pode ser por parte, nós já estudamos isso, estamos só relembrando, a mora, né, o atraso do cumprimento da obrigação e que leva ao seu descumprimento final, pode ser por iniciativa do credor ou pode ser por iniciativa do devedor. A mora, o atraso, o inadimplemento, o não cumprimento da obrigação por iniciativa ou por ato praticado pelo credor, não é o modo mais comum, é um modo excepcional, não do cumprimento da obrigação, mas sim da maneira ou da forma como age o credor. Normalmente, os senhores sabem, não precisa fazer muito esforço, todo credor, em tese, tem interesse em receber. Excepcionalmente, não, né? Principalmente nos casos em que ele pretende, né, caracterizar o atraso por conta e risco do devedor para imputar ao devedor a responsabilidade pelo desfazimento da relação jurídica obrigacional, da qual, por exemplo, ele se arrependeu, né? Se pudesse, voltaria atrás e assim sucessivamente. Não é comum? Não é comum. Né? É excepcional? É excepcional. É fora do comum? É fora do comum. É extraordinário? Sim, é extraordinário. Por quê? Porque o comum, o ordinário, né? Aquilo que é normalmente, aliás, o que normalmente acontece é o devedor deixar de cumprir a obrigação da qual ele está nesta condição negativa de devedor. Então, é por essas outras razões que, quando tratamos desse assunto da mora, que leva ao inadimplemento das obrigações e à responsabilidade daí advinda, nós mencionamos para os senhores que, né, em direito, né, o excepcional se prova e o comum se presume. Então, o devedor não pagar o que deve, né, é uma presunção. Quando a obrigação está atrasada, qual é a primeira presunção que nós temos? Qual é a primeira ideia que nós temos? Foi o devedor que não foi pagar, mas poderá não ser. Poderá ser o credor que criou obstáculo para não receber por qualquer que seja a razão. E aí nós precisamos, para convencer quem está nos ouvindo, né, é preciso que nós façamos a prova de que efetivamente o objeto foi oferecido, foi levado, não é, ou deixado à disposição do credor e ele se recusa injustificadamente a receber. Por essas e outras razões, né, e a razão mais importante pela qual se criou esse mecanismo de fazer um pagamento através de uma ação, de uma medida judicial, foi que, se porventura, né, o devedor, né, ao ter o pagamento rejeitado pelo credor sem fundamento ou sem motivo que justifique tal postura, se não se acercar, se não tomar nenhuma posição que acautele os seus direitos,
Na verdade, sempre vão entender que ele não quis pagar e a responsabilidade civil recairá integralmente sobre os seus ombros ou contra ele. Então, para, digamos, caracterizar que o atraso no cumprimento da obrigação não parte da sua vontade, não parte da sua intenção, é preciso que ele promova uma medida judicial, porque somente na medida judicial ele conseguirá fazer a prova de que ele, na época certa, no momento oportuno, se dispôs a cumprir a obrigação e encontrou um obstáculo intransponível, né, por iniciativa do credor, que sem motivo justificado, sem fundamento, criou todos os obstáculos possíveis e imagináveis para não receber o que lhe é devido. E, certamente, a esta altura da conversa, os senhores estão aí se perguntando, estão pensando, né? É o seguinte, que credor, por que o credor faria isto, né? Por que o credor assumiria essa postura? As explicações são as mais diversas possíveis. Por exemplo, não é? Uma das maneiras de desfazer um negócio do qual você se arrependeu é arranjar uma forma de imputar a outrem, né, a razão do não cumprimento ou não da materialização desse negócio. Então, se o devedor, aliás, perdão, se o credor consegue imputar ao devedor o motivo pelo qual a obrigação não foi cumprida, não foi adimplida, ele fará ou conseguirá, não é, resolver a relação jurídica obrigacional, voltar para a situação anterior que se encontrava antes de ter tratado a obrigação e, obviamente, a responsabilidade por tudo isso ele inverterá e jogará sobre os ombros do devedor. Então, por esta razão, não é, quando o devedor pretende realizar o pagamento, se livrando assim dos encargos decorrentes do seu atraso, do não pagamento, não é? E o credor cria obstáculos que não são justos, que não são admissíveis, então o devedor deverá tomar deverá ter a iniciativa de contratar, obviamente, um advogado, propor a medida judicial adequada neste caso, e a medida adequada neste caso se denomina, né, ou é nominada, ou se chama, ou é conhecida como ação, né, de consignação em pagamento. Ação de consignação em pagamento. E antes, efetivamente, de nós adentrarmos a ação, né, de consignação em pagamento, ou do pagamento em consignação, como é a nomenclatura, né, que traz a lei civil material, né, nós, então, precisamos ter algumas informações superficiais que não fazem parte do nosso programa, né? Ninguém vai perguntar para os senhores a respeito efetivamente das características que vamos tratar por ser uma ação. Esta matéria é direito processual civil, né? Não é direito civil, todavia não é possível estudarmos, entendermos, analisarmos o pagamento em consignação ou da ação de pagamento por consignação ou ação de consignação em pagamento, que são todas as nomenclaturas pelas quais se conhece essa medida judicial. E antes de qualquer coisa, nós precisamos, então, invadir um pouco, ainda que bem superficialmente, né, a seara, ou seja, a área do direito processual civil, para tecermos aqui alguns comentários a respeito desta medida. Em primeiro lugar, primeira coisa, né, a primeira sugestão, né, a primeira chamada de atenção é que esta ação largamente conhecida, muito conhecida, não é? Bastante utilizada, não é?
merece, acaba tendo, né, ao longo do tempo, pelos profissionais de direito, um certo, assim, um pouco falta de cuidado no que diz respeito ao seu trato. Como é uma medida judicial bastante utilizada, né, que no Poder Judiciário existem vários e vários em andamento, então o profissional de direito, principalmente aqueles que estão dando os primeiros passos, né, na vida profissional, acabam não dando a esta ação, né, digamos, ou não dispensando a ela os cuidados que ela merece, né? Como eu já disse, é uma medida judicial necessária em muitos dos casos, mas é preciso que nós a conduzamos, melhor dizendo, da maneira correta para não sermos apanhados na própria teia de aranha que tecemos, né? Ou seja, não é emaranhado que nós venhamos a cuidar ou a fazer. Por quê, diriam os senhores? Por que está se dizendo isso? Porque a ação de consignação em pagamento, né, ela, se for julgada procedente, se ela for julgada como tendo toda a procedência, ótimo, né? O pagamento ou a decisão judicial substituirá o pagamento, a obrigação se extinguirá, o devedor, que é o autor da ação de consignação, ficará livre, né, de qualquer tipo de responsabilidade pelo não pagamento na época oportuna. Por quê? Porque a decisão judicial fará às vezes. Todavia, se assim não for, se assim não acontecer, tudo, né, ou toda a responsabilidade pelo não pagamento recairá sobre o devedor. O valor devido, né, os encargos decorrentes do não pagamento na época oportuna e assim sucessivamente. E, posteriormente, ele não tem sequer, né, um fundamento factível, um fundamento próprio, plausível, para se defender. Por quê? Porque quando ele promoveu a consignatória, ele já declarou tudo, não é, que dizia respeito a esta relação jurídica obrigacional. Então, quando ela é decidida, o juiz examina a relação e diz, não, aqui o que aconteceu efetivamente não foi recusa do credor em receber, na verdade, foi o devedor que não foi pagar na época oportuna. E aí, agora, o que acontece? A sentença, ao invés de se transformar em pagamento, ela, na verdade, se transforma numa declaração de que a obrigação só não foi cumprida por culpa exclusiva do devedor, ou seja, ele, devedor, acabou, né, buscando, acabou perseguindo uma declaração contra os seus próprios interesses, né? Então, por isso que tem que ser bem pensada, é uma ação que precisa ser bem comandada para que efetivamente ela chegue a bom termo, ela chega à procedência e com a procedência efetivamente, não é, a sentença tenha força de pagamento e tenha efeito liberatório. Ótimo, nós vamos ainda tratar de outros aspectos relativos à consignação, e eu volto a falar desse assunto com os senhores. Pois muito bem. Uma ação, então a consignação é uma ação, diriam os senhores, sim, a consignação é uma ação, é uma medida judicial proposta, né, normalmente, comumente, né, existe só um caso em que o credor pode, mas na grande maioria, quem pode, quem tem, na verdade, legitimidade para propor a consignação é o devedor. Quando ele encontra um obstáculo que o impede de cumprir a obrigação da forma, na época oportuna, ou por recusa, ou por qualquer alegação que não tenha eficácia, que não tenha fundamento.
Então, é uma ação. E esta recusa representa aquilo que os senhores aprendem em processo civil de conflito de interesses, né? Um quer uma coisa e o outro resiste bravamente a esta pretensão. Então, nós temos uma pretensão resistida. Daí surge aquilo que os senhores conhecem e que já ouviram falar, que é a lide, né? Ou litígio, ou a demanda, né? Ou seja, uma disputa, né, judicial, né? E o juiz nesse caso, que finalmente dirá qual das duas partes tem razão, ou até o caso de nenhuma delas não ter razão. Enfim, depende de cada caso concreto. Os senhores todos aprenderam, salvo, né, digamos aí, não ser compatível com o momento do estudo do processo dos senhores, mas todos aprenderam na teoria geral do processo, que o processo é uma relação jurídica formada entre partes. Do lado ativo, né, da relação jurídica processual, nós encontramos o autor, né, com algumas variáveis de nomenclatura, mas basicamente o autor, e do lado contrário da relação jurídica processual, nós encontramos o réu. Então, o autor é quem promove a medida e o réu é quem sofre, né, os efeitos da propositura desta medida. A relação jurídica processual se instaura a partir do momento que ocorre aquilo que se chama tecnicamente de citação. Citação é um ato através do qual se dá ciência a alguém que contra ele foi promovida ou proposta uma ação e, obviamente, né, oferece a ele o conteúdo daquilo que contra ele afirmaram, concedendo, né, e até porque a lei é que concede este prazo, caso ele queira, caso entenda por bem, que aparelhe, que apresente a defesa, que se manifeste sobre o pedido. Claro, ele pode manifestar no sentido, digamos, de aquecer, de aquiescência, né? Então ele confessa a ação, né? Então ele produz a litis, né? Que confessasse ou que tenha confissão, ele diz, não, tudo que está dito aí é verdadeiro, e a partir deste momento, evidentemente, não há nada para contrariar esta afirmativa daí para adiante, ou seja, a sentença será, digamos, a sentença será dada naquele feito de acordo com a concordância, mas não é o que normalmente acontece. Normalmente, o réu, ao tomar ciência que contra ele foi proposta uma medida, oferecerá a litis contestatio, ou seja, a contestação, ou seja, ele apresentará motivos, né, que contrariem o pedido, que contrariem os fundamentos, os fatos trazidos pelo autor e, obviamente, que sejam capazes, potencialmente, de fazer com que o juiz, né, conceda razão a ele, réu, e não ao autor, conforme aquele pretende, né? Então, este é o teor, basicamente, da relação jurídica processual, né? Que, como os senhores já estudaram também, pressupõe, né, uma série de requisitos. Não basta simplesmente alguém ter a vontade, querer acionar outrem, é preciso que haja, né, os requisitos que são próprios para que alguém possa efetivamente, né, juridicamente, acertadamente ou da maneira correta, propor uma medida judicial contra alguém. Então, os senhores aprendem tudo isso, né, que para acionar, para, digamos, fazer parte da relação jurídica processual, é preciso ter legitimidade. E o que é legitimidade? Legitimidade é estar, né, integrar,
de maneira direta ou indireta, a relação de direito material. Ou seja, aqueles que não fazem parte da relação de direito material não têm nenhum interesse em demandar, né? Então, eles são carecedores dessa possibilidade, esse direito, né, de perseguir aquilo que é seu em juízo. Por quê? Porque eles não têm o direito. Aquele que não tem, que não titula o direito, obviamente não tem como exercitá-lo, por uma questão lógica, evidentemente, né? E depois, se efetivamente ele tem a legitimidade, é preciso que surja ainda um interesse, né? O que é o interesse? O interesse jurídico, eu quero sob a ótica jurídica. Quando é que alguém quer alguma coisa de acordo com o direito? Quando aquilo que ele tem como expectativa, né, de materializar aquilo que é seu por direito, isso não vier a acontecer, ou seja, isso faltar. Então, aí, neste caso, surge o interesse de ordem jurídica. É claro, evidente que existem outros tantos interesses, mas nós estamos falando do interesse jurídico, né? Então, e outra coisa, é preciso ainda que a pretensão que aquele que promove a ação, ele apresente em juízo, é preciso que essa pretensão seja possível juridicamente, né? Que ela tenha, digamos, um sucedâneo jurídico, ela tenha um fundamento jurídico. Diria o senhor, me dá um exemplo, olha, simples, o sujeito nunca casou, duas pessoas, A e B, moram juntas na condição de marido e mulher, ou de casal, enfim, na versão atual, e de repente, né, eles resolvem pleitear o divórcio, nem casados foram, eles tinham uma união estável, então é impossível juridicamente se pleitear o divórcio. O divórcio é, na verdade, concedido àqueles que casados são, né? Enfim, se não são casados, não podem se divorciar. Então, a relação jurídica a ser discutida entre eles é uma outra, e não o casamento. E assim, mas existe a possibilidade de discutir? Sim, é claro que existe, não é isso que eu estou dizendo que para se propor a medida, né, e esboçar a pretensão, é preciso, antes de tudo, desfrutar desse direito, ter esse direito em tese, né? Só os casados podem se divorciar, quem não é casado não pode. Né? Por quê? Porque não existe essa possibilidade jurídica, né? Simples assim. Uma outra coisa que eu gostaria de ponderar com os senhores, né, é que sempre, né, quando nós damos os primeiros passos no estudo do processo civil, nós sempre nos vimos, de certa forma, incomodados, né, com a terminologia, né, com a nomenclatura escorreita, correta. Às vezes nós mencionamos alguma coisa, alguém corrige, opa, isso não é assim, é assado, enfim, qualquer coisa nesse sentido, né? E principalmente uma expressão que se tornou popular, todo mundo usa e é totalmente equivocada, errada. Você diz assim: se você não me pagar, por exemplo, né, se você não me pagar até tal data, eu vou processá-lo. O particular não processa ninguém, né? O particular, ele aciona o poder estatal, o poder judiciário, poder este que lhe concede, né, um mecanismo para que a sua pretensão se desenvolva, crie dinâmica, seja dinamizada, que é o processo. Então, quem realmente processa é o Poder Judiciário, né? Não é a parte impulsiona, não é? Comparece ao Poder Judiciário, externa a sua pretensão, e neste diapasão o processo tem segmento, tem a sua dinâmica, ele se desenvolve, né? E os senhores, assim, direito basicamente se torna difícil porque a gente não tem, digamos, uma materialização.
Então, fica aí um exemplo. Vamos fazer uma analogia. Analogia é uma forma de comparar uma situação com outra, né? Com uma outra que possa ser similar, né? Então, para materializar a ideia de processo e de ação, né, eu vou, então, analogicamente, ou por uma analogia, né, criar um exemplo com os senhores. Então, os senhores que conhecem, né, a maior parte reside em Guarulhos ou nos arredores de Guarulhos, conhecem a cidade de Guarulhos, conhecem, portanto, a divisa de Guarulhos com São Paulo, fixada aí pelo Jaçanã, enfim, essa região toda, Tremembé, né, e tudo mais, né, Tucuruvi. Então são ali bairros de São Paulo que fazem divisa com Guarulhos. Ótimo. Então vamos fazer aqui uma comparação por analogia. A ação, você vai comparar ou vai guardar para você aí na sua mente como sendo a ação é a composição do metrô. O metrô é composto por aproximadamente 6 carros, se não me falha a memória, né? Então, 6 vagões, vamos colocar assim. E aí forma a composição do metrô, né? Então, a composição é a ação. E o caminho percorrido pela composição, pelo metrô, é a linha do metrô, com as estações que os senhores conhecem. Então, vamos pegar uma situação por analogia. Alguém é devedor de outrem, foi pagar na época oportuna, chegou lá e, para pagar, o credor diz: não vou receber. Pode fazer o que você quiser, vai cuidar dos seus direitos, enfim, como é normal no Brasil, né? As pessoas dizem: vá procurar os seus direitos. Em qualquer outro lugar do planeta, quando alguém diz: vou acioná-lo, o sujeito, né, fica temeroso. Aqui é o contrário, aqui é invertido. Aqui o réu que diz para o autor: quer saber de uma coisa? Vá fazer o que você quiser. Entendeu? Vai cuidar dos seus direitos, vai procurar os seus direitos. É o contrário de qualquer lugar do planeta. Mas nós somos assim e é assim que a coisa funciona por aqui. Ótimo. Então, aí o nosso autor diz: não, vou ter que propor uma ação contra esse credor. Por quê? Porque se eu deixar, daqui a pouco todo mundo vai acreditar piamente que quem não foi pagar fui eu, e eu vou responder por tudo isso, né? Então eu vou ter a responsabilidade, eu posso sofrer os efeitos do não pagamento por N razões, então eu vou tomar uma providência. Contratam um causídico, contratam um advogado. Por quê? Porque só o advogado tem o direito de estar em juízo, né, falando por outrem, né, que é, então, a chamada legitimidade que tem os inscritos no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil para falarem em nome de outrem, né, para representar outras pessoas em juízo. Então, ele contrata o advogado, evidentemente faz a tratativa toda inaugural, né, e o advogado vai propor, então, redige, né, transforma juridicamente, tecnicamente, todo o reclamo daquele que o contratou, do autor da façanha, né, e vai levar todo esse reclamo ao magistrado, ao juiz ainda competente, né? O juiz competente, evidentemente a competência aqui, nós estamos falando da competência funcional, não da competência pessoal, da competência funcional. Então, o juiz de São Paulo, evidentemente, por exemplo, do Foro Regional de Santana, cuida, evidentemente, de todos os litígios que ocorrem, né, nos limites do território sobre o qual ele tem poder de dizer o direito, né, de ser o magistrado, portanto. Então, o advogado propôs lá a medida judicial, né? Então, ele propôs a famosa o quê? Petição inicial. Vamos comparar, estação Tucuruvi. Tá certo ou não? Então, petição inicial. A petição inicial vai para o Poder Judiciário
conhece os termos da inicial pela primeira vez, estando ela em termos feita de acordo com a lei processual, o juiz, então, exara, né, o seu primeiro despacho, a sua primeira decisão, impulsionando o feito, cite-se conforme requerido. O cartório, que é, né, o departamento que auxilia o juízo no que diz respeito à materialização das suas determinações, né, então redige a carta citatória ou a citação, e a citação é remetida, né? Então, nós estamos, digamos, no primeiro ato jurídico processual. Então, comparando com a linha do metrô, estação, o quê? Estação parada inglesa, que é a segunda estação em direção à Praça da Sé, né? E a citação é realizada, né? E lá o réu tomou ciência dos termos da ação e tal, e resolveu apresentar a sua defesa. Tudo aquilo que pode ser utilizada em seu favor, né? E ele apresenta, ingressa com a contestação ou litis contestácio, Estação Jardim São Paulo, né? E seguindo em frente, né, o juiz toma ciência da litis contestácio, da contestação feita pelo réu e exara uma outra decisão, né? Manifeste-se o autor sobre os termos da contestação. E aí, então, neste caso, o autor vai apresentar o quê? A famosa réplica, né? Tá certo ou não? A famosa réplica. Então, nós temos aí mais uma estação do metrô, né? Então, estação, se não me falha a memória, estação Carandiru, né? E vamos em frente, né? Aí vai lá, se eu errar alguma estação aí, eu também não tenho a linha do metrô decorada, para e passe, ponto a ponto. Então, tá lá. Algum equívoco, os senhores considerem o que é lógico aí em termos de estação, é só uma comparação. Resultado, né? E a partir desse momento que o autor se manifestou, né, sobre a contestação apresentada pelo réu, o juiz então dá uma decisão, uma chamada decisão saneadora, que alguns chamam de despacho saneador. O despacho é uma decisão, a decisão saneadora me parece a mais razoável, mais lógica. E o juiz diz: as partes são legítimas, estão bem representadas, ou seja, ambas por advogado, tá certo? E o que ele decide finalmente, né? Especifiquem as partes, as provas que pretende produzir, fundamentando-as. Mais uma estação do metrô, né? Então, agora nós temos a estação Santana, não é? Então, vamos seguindo com o nosso processo. Aí, o juiz, a parte apresenta as testemunhas, as provas que querem produzir, enfim, o que ele quer mostrar num momento oportuno processual, o que ele quer mostrar que tem razão, que deixa de ter. O juiz diz, então, defiro as provas, não é? Designa audiência de instrução e julgamento, conciliação, instrução e julgamento para a data X, às tantas horas do mês tanto, né? Mais uma estação de metrô, né? Estação Tietê, por exemplo. Né? Então, vai nessa comparação. Aí vem a audiência. Nesta audiência, as provas são produzidas, né? Cada parte apresenta as suas testemunhas, cada parte apresenta as provas, e nós, estação Armênia. Ok? Tá certo ou não? E aí, o juiz fixa a data para o julgamento, estação Tiradentes. E julga. Julgou, né? Julgou e tal. Ótimo. Então, o que acontece? O autor não se conformou com a decisão. Imaginar que a decisão não seja favorável, ele não
não concordou. Ele ingressa com o quê? Com o recurso chamado recurso de apelação. Estação Luz. O juiz recebe a apelação e diz, né, manifeste-se o apelado sobre os termos da apelação, né, e vem o apelado e apresenta digamos, os motivos pelas quais aquele que apelou não tem razão. Estação de São Bento, né? Aí o juiz recebe aquelas razões, né, pelas quais não cabe o recurso, e como não é mais problema dele, já deu a decisão, ele diz, remeta-se os autos com as nossas homenagens ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Estação Sé, bem na porta do Palácio da Justiça, né? Essa evidentemente é uma analogia pobre, mas que mostra exatamente como a coisa se desenvolve. Então, notem os senhores que a composição é o quê? É a ação, que vai de estação em estação. E cada estação desta, por analogia, se chama o quê? Ato jurídico processual, né? Tá certo? Então, um ato jurídico. Então, o que acontece? A ação é uma sequência lógica de atos até que chegue à decisão final, né? Então, essa é a ideia, que todo mundo chama de sentença, seja do juiz de primeiro grau é sentença, do tribunal é acórdão, mas ambas são decisões, né? Então, a composição, ou os vagões do metrô, é como se fosse ação. E os trilhos do metrô, com as suas estações físicas, é o processo com os seus atos jurídicos processuais. É só uma comparação por analogia, né? Então, está aí a questão do processo, da ação, evidentemente. E agora, nós vamos, então, encontrar, porque é evidente que para acionar, eu já falei que é necessário o interesse, e o interesse surge a partir do momento que alguém externe uma pretensão em ver um ato praticado e alguém obsta ou impede que isto ocorra. E é o caso típico da consignação, né? Então, a consignação tem essa característica. Uma outra questão que eu gostaria de deixar aqui esclarecido para os senhores, antes de verificarmos ponto a ponto a consignação, é que se você, amanhã ou depois, puder fugir da consignação para atingir um determinado fim, né, que não seja tão perigoso quanto, você deve fazer essa opção. Isso eu não entendi. Vamos imaginar o seguinte, olha, A e B, eles têm um contrato entre eles em que, digamos, o A deva ao B uma certa importância em dinheiro, essa importância é remunerada com juros à ordem de X, né? Um número previsto inicialmente. Ótimo. Ora, para se encontrar o valor, né, devido, basta pegar o valor inicial e computar os juros, de acordo com a matemática financeira, da maneira como se faz a conta na matemática. E vai chegar a um número. Então, hipoteticamente, vamos imaginar que fulano de tal, né, emprestou esse dinheiro, por exemplo, digamos a 1% ao mês. Então, ele emprestou 100 mil reais, 1% ao mês. Então, no primeiro mês, né, se ele for pagar só os juros, ele vai pagar quanto? Né? Ele deve quanto? Então, ele deve 100 mil vezes 1%, que é igual a R$1.000. Então, tem que pagar R$1.000. No mês seguinte, né, é o mesmo ponto de partida, os 100 mil, mas agora com o juros de 2%. Então, agora já, né, ele já pagou agora ele vai, evidentemente, somar o capital, o tempo,
e vai pagar um certo valor. Vamos imaginar que agora dê R$ 1.200, por exemplo. Aí, num determinado momento, ele vai pagar, o senhor diz assim, agora o valor é R$ 1.600. Fala, não, mas mês passado eu paguei, hipoteticamente, né, 1.200, a taxa de juros, de um mês para o outro, não pode dar R$ 400, né? Não, aí tem alguma coisa que não está errado. O cara diz, não. Aí o credor diz, eu só recebo se for assim. Se não for assim, você faz o que você achar melhor. E o que esse achar melhor, né? Aí o sujeito desembarca, não é? Nessa confusão já, em alguém que, digamos, acabou de sair dos bancos escolares. Chega lá, conta, olha, aconteceu isso, eu fui lá e tal e coisa, e o sujeito recusou, pensou que o sujeito disse assim, não, aula de civil, lá de processo civil, eu descobri que esse negócio chama consignação em pagamento. Vamos propor ação de consignação em pagamento. Tudo bem, é possível? É. Mas é um risco muito grande? Sim. Porque se aquela conta feita pelo autor, que é o devedor, que disse que o valor é X e não Y, se a conta dele estiver certa, lá no final o juiz entender que a conta está certa, ele sai ileso da discussão, né? Aquele valor que ele colocou como sendo o correto se transforma em pagamento, ele não vai sofrer nenhum tipo de penalização, vai sair vitorioso, né? Na parte contrária, vai pagar os honorários do advogado dele, ou em parte, vai pagar as custas que ele despendeu para isso, está tudo excelente. Mas, se lá no final o juiz disser, o cálculo está errado, a ação é julgada improcedente, a dívida está em aberto, a culpa pelo não pagamento é do autor da ação, o que ele disponibilizou em juízo para ser transformado em pagamento volta para ele, é dele, e ele é obrigado a pagar, não é? Se o credor concordar com todos os encargos daí decorrentes. Ele poderia livrar-se desse problema? Sim. Ora, todas as vezes que você diz que algo é tanto e fulano diz que algo é um outro tanto, você pode ou não pode propor uma medida judicial para esclarecer qual é o verdadeiro montante, né? É claro que você pode. Como é que se chama isso? Chama-se uma ação declaratória, uma ação para declarar a existência da relação jurídica e o seu montante. Então, você pode propor uma ação declaratória? Sim. Não é muito mais suave? Sim, porque se o juiz disser que você está certo, ótimo. Se ele disser que você está errado, tudo bem. Você resolve o problema de uma outra maneira. Você fica com a diferença ressalvada. E assim, como é que eu faço isso? Você faz o contrário do que nós estávamos conversando. Você promove uma ação declaratória e na própria ação declaratória você pleiteia a consignação do valor que você acha ser o correto, protestando pelo cumprimento ou pelo complemento de eventual diferença que eventualmente venha a ser encontrada. Resultado, a ação terá curso normal, a consignação é interna, portanto é incidente, é dentro da ação declaratória, você demonstra a mais absoluta boa-fé numa discussão como essa e corre o risco infinitamente menor, né? Melhor do que isso, só 2 dígitos, né? Mas, muitas vezes, não é? A inexperiência ou a pouca vivência acaba, digamos, indicando um caminho que é extremamente tortuoso e perigoso, né? Então, fica aí uma sugestão, né? Não é só, evidentemente, em questões
de dinheiro, com remuneração de juros e tal, que isso cabe. Cabe em outras circunstâncias também, mas aí eu não tenho como explanar todas as possibilidades, porque elas são infinitas. Diria os senhores, então, eu posso usar uma consignação dentro de uma outra medida? Posso. Não só na consignação, qualquer outra medida judicial em que seja compatível uma com a outra. Então, eu posso fazer? Posso. Né? Então, isso é claro, ninguém vai perguntar para os senhores ou ninguém vai sugerir na nossa avaliação uma questão que envolva esse raciocínio lógico todo. Isso, na verdade, eu estou tentando, de alguma forma, só ilustrar. Quando eu disse que é uma ação perigosa, estou ilustrando onde é que vai parar esse perigo, ou pelo menos uma possibilidade desse perigo se materializar. Uma outra coisa, todas as vezes que se fala em consignação e pagamento, alguém se lembra, né, de tratar ou de nominar essa ação de depósito. Ação de depósito é outra coisa, tem nada a ver com isso. Ação de depósito é uma medida judicial destinada, né, a recuperar um objeto que você deixou guardado com alguém. Essa é a ação de depósito, né? Então, você deixou, por exemplo, o seu carro estacionado no estacionamento, o estacionamento não quer devolver o carro. Qual é a medida? Ação de depósito. Não tem nada a ver com consignação. Mas na consignação tem que fazer o depósito. Pois é, você acabou de responder a própria pergunta. Na ação de consignação existe, não é, sim, o depósito, não é? Mas não necessariamente depósito, como o nome indica, é a disponibilização do devido, da coisa devida, à disposição do juízo, para que ele entregue ao credor, por exemplo, ao final da demanda, se o autor dela, o consignante, se traduzir no vencedor. Simples assim, né? Então, essa é a questão. Então, consignação e pagamento não é ação de depósito. Ação de depósito é uma outra coisa. Há uma outra ressalva que eu gostaria de fazer com os senhores. Vira e mexe, alguém diz, não, eu quero fazer aqui uma ação, quero propor uma ação, quero desenvolver uma inicial, mas eu não acho um nome. Quantas vezes nós recebemos, digamos, a telefonema de um colega ou de um ex-aluno, enfim, você diz assim, professor, eu queria propor uma ação, é isso e tal, e eu não acho o nome, enfim, aquelas que são comuns, eu tenho um nome, mas esse aqui eu não acho o nome, o que eu faço? Nada. Existe um princípio fundamental que rege, né, a relação de direito processual, relação jurídico-processual, e que é o seguinte, dá-me factum, né? Dá-me os fatos, que eu te darei o direito. Você me fornece os fatos, e eu te dou o direito. Então, dá-me factum narratibius, dá-me os fatos, que eu te digo o direito que você tem ou deixa de ter. Então, as ações não têm nome jurídico próprio, elas não são nominadas imutavelmente. Você não precisa nem sequer nominar a ação, se não quiser. Então, o A se nomina credor de alguém, está cobrando alguém que não lhe paga. Não precisa exatamente que ele diga, esta é uma ação de cobrança, né? Porque existe cobrança via executiva, existe cobrança via monitória, existe cobrança via cumprimento de sentença, quer dizer, a cobrança é um nome genérico, então não é o nome exatamente da ação. A ação pressupõe fatos e fundamentos, e o juiz é obrigado, por disposição legal, a exarar a sentença, dar a sentença. Ele não pode dizer, olha, aqui eu estou na dúvida, eu não sei o que fazer, deixo de dar a sentença. Ele não pode fazer isso.
né? Ou então ele dizer, não, no direito não tem esse fundamento. Ele tem, evidentemente, que usar todos os princípios próprios do direito para julgar aquilo que foi submetido à sua apreciação. Pois bem, feitas essas considerações, então vamos ao famoso pagamento por consignação. Então, vamos lá. Artigo 334. Considera-se... então, vamos lá. Considera-se pagamento e extingue a obrigação. Aqui é que existe o equívoco do depósito. O depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e forma legais. Então, por que as pessoas chamam consignação de depósito? Porque a lei civil menciona a palavra depósito. Mas esse depósito é o ato de deixar o objeto à disposição do juízo, ainda que ele permaneça em poder do devedor, né? Que não é o caso, evidentemente, do dinheiro, porque o dinheiro vai para a instituição financeira, para o banco, mas os demais objetos muitas vezes continuam sob o poder do devedor, enquanto a ação tem curso, enquanto a ação chega ao seu final, né? Enquanto ela recebe o seu deslinde, né? E depois, no artigo 335, nós temos, então, os fundamentos que permitem, que viabilizam, que ensejam a propositura da ação de consignação, né? E o primeiro inciso, o inciso 1, não existe, desculpe o termo, não existe inciso primeiro, né? Porque os senhores notam aí que no direito romano, aliás, perdão, em latim não existe, salvo situações especialíssimas, não existe o ordinal. Então, é inciso 1. Se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação na forma devida, ou na devida forma, melhor esclarecendo. Então, notem os senhores o seguinte, aqui é uma recusa, né, do credor em receber, uma recusa injustificada. A própria lei diz, sem razão. Não é? Sem razão. Então, o credor não quer receber por qualquer que seja a razão dele, mas não razão de ordem fundamentada juridicamente falando. Então, neste caso, pode o devedor, evidentemente, lançar mão da medida judicial no sentido de se livrar dos encargos, né? de ficar, digamos, protegido, resguardado de todas as consequências que poderão advir dessa situação. E que os senhores não podem se esquecer que, por uma questão ordinária, por uma questão comum, sempre se imagina o devedor não pagando a obrigação, não cumprindo a parte que lhe cabe no trato, porque é o que acontece comumente. Não quer dizer que acontece em todos os casos, mas na maioria deles é isto que acontece, né? 2, aliás, voltando ao 1, né? O credor não puder ou sem justa causa recusar receber. Não puder, né? É uma situação aqui jurídica, um não poder juridicamente falando, né? Tá certo? Vamos imaginar, só por hipótese, que alguém é credor de uma certa importância, né? E o devedor, na data certa, no momento certo, procura por ele, tá certo? Ele diz, olha, não posso receber o valor porque eu cedi o direito de receber para uma outra pessoa. Esta pessoa vai... ou deveria já ter comunicado a você, né, a cessão de crédito famosa, né, deveria ter comunicado a você, se ele ainda não fez, né, ele o fará, mas eu não posso receber, né?
Então, evidentemente, aqui no caso, ele não pode, não tem condições de receber, porque quem tem o direito de receber é uma outra pessoa e ele está agindo com toda a honestidade e a lisura possível, né? 2. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos, prestem ou fique aqui ou gravem a seguinte informação. E esse inciso 2 só se aplica aos casos em que é ou ficou ajustado que o credor iria receber ou mandaria alguém receber, né? Então, nos casos em que este foi o trato, então, evidentemente, se o credor não for receber, não mandar quem possa fazê-lo legalmente, o seu representante, então surge para o devedor o direito de submeter a sua pretensão, né, digamos, à apreciação do poder judiciário. Então, esta é a ideia a respeito deste inciso 2. 3. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, né, declarado ausente, ou residir em lugar incerto, ou de acesso, né, perigoso ou difícil. Então, são aqui reunidos nesse inciso de número 3, nós encontramos, então, vários fundamentos diferentes, né? Primeiro, o credor, né, credor incapaz de receber. Assim, mas como é possível? O credor celebrou a relação jurídica obrigacional. Para fazê-lo é preciso que ele tivesse capacidade, e ele, obviamente, ao tratar a relação jurídica obrigacional, ao ajustá-la, ele tinha amplas condições para isso, ele era capaz e agora não é mais capaz. Como é que é possível isso? A vida apresenta uma série de facetas. Em algum momento somos capazes e noutro podemos não ser mais, não é? E existem vários exemplos. Vamos usar um mais, digamos, o mais popular. O sujeito sofreu um acidente vascular cerebral e perdeu a capacidade de comunicação, né? Quer dizer, ele não se comunica nem por escrito, não se comunica verbalmente, ninguém compreende o que ele fala, por exemplo, ainda que esta situação, né, pela qual passa o credor seja temporária, ele não tem capacidade para receber, porque ele não pode fornecer a prova de que está recebendo. Não é que a quitação é preciso, então, que ele assine, e ele não assina mais, pelo menos temporariamente. Então, o que acontece com esse cidadão credor? Ele se tornou incapaz, então alguém precisa representá-lo na prática desse ato, e esse alguém, para representá-lo na prática do ato, só mediante prévia assunção de obrigações perante o Poder Judiciário. Portanto, é preciso uma medida judicial a ser proposta pelos membros da família do incapaz, do credor incapaz, né? Só eles poderão. É a chamada interdição, né? Ou seja, uma medida destinada a aclarar, a esclarecer qual é a capacidade dele no momento próprio para o recebimento. Se chegar à conclusão que ele não tem nenhuma capacitação, ainda que temporária, o que acontece efetivamente? Será nomeado um curador para representá-lo na prática dos atos, inclusive no recebimento da obrigação, da qual o devedor é responsável. Todavia, se o devedor ficar no aguardo de que, né, o credor seja reconhecido como incapaz, que
seja nomeado um representante, que esse representante venha receber, quando ele vier receber, ele é obrigado, não é porque ele quer, ele é obrigado a dizer, olha, a dívida não paga, né, precisa ser atualizada, correção monetária, e é preciso impor a ela o quê? Juros legais, os juros da mora. Tá certo? Artigo 406, com os entendimentos judiciais, 1% ao mês. Aí você diz, nossa, mas não tem nada não tem nada que renda 1% ao mês, né? Pois é, mas os encargos da mora é penalização, e a pena pode ir, né, dentro do parâmetro legal, pode ir a 1% ao mês. Então, o que acontece? O curador vem lá e diz, não, você me deve X atualizado, mais os juros. Mas eu não tenho culpa, e eu fui pagar e ele não podia receber, porque ele estava incapaz, ele não conseguia assinar. O que eu ia fazer? Eu fiz a minha parte, né? Eu fui lá, fiz a minha parte. Mas, então, e agora eu não posso responder por isso. Vai responder, sim, senhor. Por quê? Quando ele encontrou o credor incapaz para receber, ele teria, obviamente, para salvaguardar o seu direito, para resguardar os efeitos do não pagamento, ele deveria, então, fazer o quê? Propor uma consignação em pagamento, neste caso, né? Colocasse lá o valor devido à disposição do juízo e, obviamente, seria aí citado o incapaz na pessoa do seu representante, né? Para então promover, digamos, a defesa que tivesse o que entendesse por bem, e fatalmente esta ação seria jogada procedente e o valor que ele depositou à disposição do juízo seria transformado em pagamento e, obviamente, a sentença, digamos, excluiria, melhor dizendo, a sua responsabilidade, né? Credor declarado ausente. Os senhores aprenderam isso no primeiro ano do curso, mais precisamente aí, os senhores aprenderam no que diz respeito à parte geral da lei civil. Lá nós temos o ausente. Ausente é aquele que não é encontrado no seu domicílio, que dele, né, se ausentou sem deixar representante, sem deixar um procurador, está em lugar incerto e não sabido, portanto, em um lugar desconhecido, e, evidentemente, né, como ele não tem quem cuide, zele e administre os seus bens, que é uma obrigação de todo aquele que tem bens, né, que é titular do direito incidente sobre bens, então ele deveria ter um representante. Como ele não tem, né, requerida, então, a sua ausência. Então, é reconhecido a declaração de ausência, né? No primeiro momento, se reconhece que alguém se ausentou efetivamente, num segundo momento, há a declaração efetiva da ausência, e, neste momento, alguém é tido e havido como se morto estivesse, abre-se a sucessão provisória, ou seja, a distribuição provisória dos seus bens, e, evidentemente, depois de um certo período, não é? Esta divisão de bens se torna efetiva, se torna definitiva, e aí ainda existe a única chance do ausente recuperar parte dos seus bens no estado em que eles forem encontrados, se ele retornar até o prazo de 10 anos a contar da declaração de ausência, que é uma situação, claro que existem algumas variáveis. Quando o sujeito desaparece do seu domicílio, já tem 75 anos, então contado mais 5, então é a questão da vida provável, né? Então, o que acontece efetivamente neste caso, então, nós temos aí a morte presumida, né? Pela própria lei civil já há esta presunção, mas nós não vamos, digamos aqui, não vamos então reestudar todas as questões atinentes aí à ausência, né? Os senhores já tiveram a oportunidade de fazê-lo
naquela oportunidade já aqui mencionada. Então, é isto em outras palavras, só para relembrar o que quer dizer o termo declarado ausente, né? Residir em lugar incerto, é lugar onde não se sabe, não se tem endereço, né? Ou então de acesso perigoso ou difícil. Acesso perigoso e difícil aqui tem a ver com, por exemplo, local de conflito, local de guerra, né? Enfim, e alguém não consegue acessar sem expor ou sem, na verdade, assumir o risco à sua própria existência, né? Então, esta é a questão fundamental a respeito desses princípios previstos no inciso 3. Depois, o 4. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, seja que pagamento for. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que A locou para B, ou seja, alugou para B um imóvel, presumidamente, né, porque nas relações de locação não se discute propriedade, não é preciso externar a prova da propriedade para que a locação seja tratada. A locação é exceção da posse e não da propriedade. Então, o que acontece efetivamente? O A alugou para B um imóvel, presumidamente, né, de direito seu, ou seja, integrante do seu patrimônio. Num determinado momento, já estando a locação em andamento, o locatário, o inquilino, recebe uma comunicação de um terceiro, de uma pessoa X, que informa a ele que aquele imóvel onde ele reside, por exemplo, e paga aluguel a fulano, né, na verdade não é direito desse fulano. Esse imóvel não pertence a este fulano que se autodenomina o proprietário, no sentido amplo daquela coisa, o dono, o titular do direito a esta coisa. E informa mais ainda o terceiro, que a partir daquele momento fica então o locatário, né, obrigado a realizar os pagamentos nos termos à disposição do juízo tal, da vara tal, no processo tal. Resultado, esse locatário ele deve, né, ele deve consignar esses pagamentos e deixar que as duas partes que estão disputando o direito àquela coisa e o fruto que ela produziu, que ela produz, deixe que eles discutam. E aquele que conseguir provar, né, que conseguir ter reconhecido o seu direito, então simplesmente pegará aquele valor e em pagamento, porque agora é direito seu, mas isso foi reconhecido judicialmente. Então, o locatário não deve fazer escolha. Eu vou escolher aquele que me alugou o imóvel, porque provavelmente ele é que tem direito, ele vai ganhar. Se ele ganhar na medida, se for vitorioso naquela discussão, ótimo, ele pagou o credor certo. Mas se se essa pessoa for vencida, perder a ação, ele terá pago a quem não era o credor. E aí ele vai ser obrigado a pagar de novo, né? Ele tem o direito de buscar o dinheiro daquele a quem pagou? Sim, mas e aí? Aí não é melhor garantir ao invés de remediar. É melhor evitar que o resultado se consolide a ter de correr depois atrás do prejuízo, né? Então, se ocorrer dúvidas sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, seja dinheiro ou não, evidentemente, né? Se pender litígio sobre o objeto do pagamento, aqui já não é mais um litígio sobre a coisa, mas é um litígio sobre o objeto. Alguém diz, olha,
esse pagamento que você está fazendo para o fulano não é dele, é meu, né? Diz, opa, mas eu, né, fulano, eu sempre paguei ao fulano, porque agora pagaria a você. Então surgiu uma dúvida, né, a respeito não da litigiosidade da coisa, mas sim do próprio pagamento em si. São duas pessoas pretendendo o mesmo objeto, o mesmo pagamento. Como é que eu faço? Eu escolho o A, escolho o B? Não, eu não escolho nem o A nem o B, eu escolho o caminho correto. Eu promovo uma medida judicial contra os dois. Aquele que eu conheço estava efetuando o pagamento e o outro que agora se apresenta como pretenso detentor desse direito, eu promovo uma ação contra os dois. Uma ação de consignação contra os dois. E faço o quê? Deposita a coisa em juízo. Quem vai decidir quem tem direito e quem deixa de ter? Né? O juiz. E vai dizer, olha, o titular desse direito é o A, por exemplo. E o A leva o dinheiro. Não, é o B leva o dinheiro. Ou então é os dois e divide igualmente entre eles. Tudo é possível, mas essa discussão não é minha. Essa discussão é entre os dois, eles que estão se degladiando para ver quem tem direito e quem deixa de ter. Mas eu, né, preciso, evidentemente, ressalvar a minha responsabilidade enquanto devedor. Então, o que eu faço? Eu promovo uma medida contra os dois. E eles, então, que se virem para provar em juízo quem é que tem razão, quem deixa de ter. Esse problema não é meu. Então, afasta-se, né? Afasta de mim essa confusão. Estou fora disso, né? Então, é litígio sobre o objeto do pagamento, não o objeto que gera o pagamento, e sim o próprio pagamento em si, né? Então, nós temos aí um elenco, né, de situações que permitem, né, ou geram ou produzem o famoso interesse de agir, né? O interesse de propor a medida, interesse de propor ação. Para a propor ação é preciso ter interesse, já falamos sobre esse assunto anteriormente. Então, o interesse, temos aqui os fundamentos que geram este interesse, né? Uma outra questão fundamental, né? Não vão os senhores aí começarem a pensar como o brasileiro normalmente pensa, o latino de uma maneira geral também o faz, que consignando todos os males, né, ou todos os pecados estarão perdoados. Não é bem assim. Olha o que diz o artigo 336, né? Para que a consignação tenha força de pagamento, ou seja possível, portanto, será mister, ou será necessário, concorrerem, né, em relação às pessoas, né, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Ou nós já vimos que o pagamento requer aspecto relativo às pessoas, a quem se paga, depois pessoas, quem deve pagar, local, objeto. Então, tudo isso faz parte do modo de extinção das obrigações, né, de pleno direito, né? Então, se tudo faz parte da extinção das obrigações de pleno direito e o pagamento por intermédio de consignação é uma forma de pagamento, neste caso também a decisão final, digamos, promovida, a decisão final, digamos, exarada, né, prolatada na ação, deve atender os mesmos princípios. Diriam os senhores, então, não é possível propor uma consignação a destempo, ou seja, já estando a obrigação vencida desde há muito, não é? A não ser que eu consiga demonstrar, por A mais B, que antes era impossível, né, essa propositura. E na maioria das vezes eu não tenho como fazer essa prova. Então, na verdade,
o que mais se tem visto é que, quando a consignação não reúne as mesmas características do pagamento feito de maneira direta, porque a consignação é um pagamento via indireta ou via oblíqua, então, se ele não reunir, se a consignação não reunir os mesmos requisitos do pagamento que poderia ser feito de maneira direta, ela não pode também ter efeito liberatório, ela não pode ser transformada ou convolada em pagamento. Tanto assim que, quando você promove a consignatória e você disponibiliza o objeto da obrigação em juízo, se você fizer isso a destempo, a lei processual estabelece o prazo de 5 dias a contar da época própria para efetuar o pagamento. Se ele fosse feito de maneira direta, então você agora tem uma carência de 5 dias, né? Vamos imaginar que o pagamento estava fixado para dia 15, você promoveu a consignatória, o primeiro depósito, né, a primeira disponibilização, você demandou um certo tempo, né? Mas a obrigação tem data certa para o cumprimento, que é dia 5. Então, todos os demais depósitos ou todas as demais disponibilizações que você vier a fazer, se for, evidentemente, pagamentos sucessivos ou cumprimentos sucessivos, você promove a ação e faz o primeiro e depois poderá fazer os demais na sequência, sempre dentro do prazo, sempre contado o vencimento mais 5 dias. Se você deixar ultrapassar a casa dos 5 dias, aquele valor não poderá ser transformado em pagamento, porque ele está feito a destempo, né? Ele é considerado, portanto, aí um depósito insubsistente, ou seja, pode até ficar lá à disposição do juiz até o fim da ação, mas não terá efeito de ser convolado em pagamento, porque foi feito fora do prazo, foi feito além do prazo. Então, não é, como eu disse, a consignatória é uma medida tão singela quanto possa se imaginar no primeiro momento, ou, na verdade, como muitos dizem que é, né? Principalmente a consignação relativa a aluguéis das locações prediais urbanas, né? Que todo mundo tem mania de dizer, né, que, com relação às discussões a respeito da locação, qualquer um faz, né? Todo mundo faz. Não é bem assim, são ações também, evidentemente tem todo o seu lado complexo para chegar a bom termo, para chegar lá no final de maneira satisfatória, não é? Muito bem. Artigo 337, o depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, cessando tanto que se efetue, né, para o depositante os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente. Então, o perigo da ação é ser julgado improcedente. Aí, neste caso, vai acontecer 2 fenômenos. Primeiro, né, a obrigação será tida e havida como caracterizadamente descumprida, portanto, em aberto, passível de gerar todas as consequências da responsabilidade civil, né? E a coisa mais esdrúxula, que muitas vezes as pessoas não acreditam, é que o objeto deixado para pagamento volta a estar livre em poder do autor da ação. Se ele for o devedor, portanto, o devedor terá o valor ao seu dispor. E, curiosamente, né, todas as vezes que você diz, por exemplo, se promoveu uma consignatória e não teve sucesso, ela foi julgada improcedente. Aí você diz para o cliente: aquele dinheiro que o senhor deixou à disposição do juiz para pagamento é seu de volta. Diz: não quero, deixei para pagar. Então, o senhor, né, eu deixei lá para pagar. Não, mas agora você é obrigado a tirar de lá.
Então, vamos ter que arrumar um outro meio de pagar, porque o dinheiro que está lá não vai, está cheio, né? Existem vários e vários depósitos feitos na instituição financeira oficial aí, e atualmente é o Banco do Brasil, em que as pessoas ficam com essa ideia de que não pertence mais a eles, não vão buscar, e acabam depois sendo instados, sendo obrigados a pagar por outro meio, através de uma medida coercitiva, por exemplo, com penhora de bens, sendo que o dinheiro está no sistema financeiro à disposição dele, devedor, que não conseguiu transformar efetivamente aquele montante, aquele valor que ele deixou à disposição então, do credor, ele não conseguiu efetivamente transformar em pagamento, né? Uma outra questão que eu gostaria de discutir com os senhores antes de irmos ao intervalo. Quando o pagamento ele é feito, ou quando o pagamento, melhor dizendo, tem por objeto dinheiro, moeda corrente, então, a maneira própria de nós caracterizarmos a recusa do credor em receber aquilo que é o que nós pretendemos pagar é através da abertura de uma conta corrente bancária com características próprias, feita na instituição financeira oficial, neste caso, Banco do Brasil. Você vai até o Banco do Brasil com os dados do credor, né, dados aí que eu digo, o nome e a qualificação pessoal, o endereço e tudo mais, e abre uma conta corrente bancária em nome dele. Isto é um procedimento próprio, legal, né? E o que acontece? O banco se encarregará de enviar a ele uma comunicação dizendo, olha, existe uma conta bancária aberta em seu nome e nela está depositado o valor X decorrente do aluguel, decorrente da duplicata, decorrente de qualquer coisa, né? Se porventura, né, o credor se manifestar em sentido contrário, você tem que caracterizar a recusa. Se porventura ele não fizer, presumidamente, você tem também a recusa, só presumidamente. No primeiro caso, né, a presunção é absoluta. Ele se recusou mesmo, ele disse que não vai receber e disse por quê ainda por cima. No segundo caso, a presunção é relativa, ou seja, ele pode, evidentemente, aí apresentar prova em sentido contrário. Presumidamente, ele se recusou também, mas se não é assim, ele que vai ter que trazer as provas, dizer, eu não recebi por isso, por aquilo. Somente nos casos em que o montante devido, o valor devido, a coisa devida, seja moeda corrente, portanto, dívida de pagamento em moeda corrente, ok? Então, vejam, senhores, por que criaram uma lei especial que foi criada há um certo tempo? Por quê que o legislador se preocupou com isso? Porque era extremamente difícil fazer a prova da recusa, nos casos, principalmente nos casos de pagamento em dinheiro, porque dinheiro não tem origem, né? A origem é a casa da moeda, quer dizer, se ele for falso, claro, aí se busca a origem, porque alguém está fazendo as vezes do poder público, mas quando não é, não tem origem. Então, você recebe uma nota de 100, ela está aqui hoje, daqui a pouco ela está do outro lado, está não sei o quê, daqui a pouco está lá em Manaus, enfim, vai por aí afora. Então, o dinheiro tem uma cartularidade fantástica, ou seja, uma mobilidade fungível sobre todos os aspectos. Então, o que acontece? Era muito difícil você fazer a prova de que o credor se recusou a receber. Você chega lá para pagar e diz, olha, eu vim pagar, né, desavisadamente, desarmadamente, você diz, não vou receber. Vá procurar o seu direito, por exemplo, né? Você teria que ter testemunhas que ouvissem isso. Porque se não fosse assim, como é que você faria essa prova depois no futuro, dizendo, eu fui pagar e ele não quis receber? Qualquer um que ouça essa história diz,
Conversa mole, porque devedor normalmente não vai pagar. Como é que esse foi e o credor não quis receber? Vai contar essa história para lá? Ou você me prova isso, ou então eu não vou acreditar nunca. E aí, não é, quando interessava, os credores, evidentemente, tinham vantagem em relação aos devedores. Então, o legislador criou esse mecanismo, porque aí, de duas uma, né? Ou o credor recebe e, obviamente, dá a quitação, ou ele diz que não vai receber e fica expressamente caracterizada e provada a recusa, ou então ele não vem receber e, presumidamente, ele também não está se recusando a receber, e se assim não é, ele que faça a prova, portanto, eu, na verdade, mudo, não é? O ônus probandi, o ônus da prova, ou seja, a responsabilidade pela realização da prova, no sentido de levar ao reconhecimento digamos, do direito daquele que promoveu a consignatória, né? Então, nós temos aí, vamos a um cafezinho, tomar uma água e voltamos na sequência para o segundo round, né? O segundo módulo da nossa aula de hoje, ok? Até daqui a pouquinho. Não saiam daí, não fujam, voltem no segundo módulo.